Olá pessoal, a paz do Senhor, estudo da palavra. Se você realmente tem o amor, o prazer pela palavra de Deus, você ama a Deus? Ama? Como é que você diz que ama a Deus se não tem prazer na palavra dele? Ele disse assim, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, no versículo 23 e o 24. Jesus diz: quem me ama guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Mas quem não me ama não guarda a minha palavra. Não tem prazer, não pratica, não está preocupado, não tem nenhum interesse na palavra de Deus. Então você ama a Deus? Então você tem que guardar, você tem que buscar, você tem que amar a palavra dele, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Não tem como amar a Deus sem a palavra dele. Então nesta noite eu quero convidar você agora, nesse momento dessa live de instrução, quero convidar você para que você seja alimentado, instruído, ensinado, orientado, edificado com a palavra de Deus, tá bom? Porque a importância da pregação da palavra é essa: levar o ensino, levar a instrução, levar a orientação para várias finalidades na vida do cristão. O apóstolo Paulo, ele diz que a palavra de Deus, ela é boa e proveitosa, é inspirada para toda boa obra, para ensinar, corrigir, redarguir, instruir, não é? O homem de Deus para que seja perfeito e perfeitamente instruído. Paulo diz isso, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17. A palavra de Deus tem a finalidade, a importância da gente crer em Deus pela palavra e da gente continuar se alimentando de Deus pela palavra e da gente caminhar com Deus pela palavra e da gente estar tendo vida com Deus pela palavra. Então a palavra é o princípio, é a base, é a fonte de tudo para com Deus. Sem palavra, sem a palavra de Deus, não tem Deus. Pode até pensar que tem, só que não. Sem a palavra de Deus não tem Deus. Pode ter tudo que tiver, todo objeto, todo cenário, todo aparamento, toda a ornamentalidade, todos os ornamentos, pode ter tudo que tiver, pode ter o melhor cantor, o melhor profeta, o melhor pastor, a melhor igreja, pode ter tudo. Sem a palavra, não tem nada. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa que você precisa saber. Primeiro, o homem só tem vida e só está em Deus se ele ouvir a palavra e crer na palavra. Como é que você diz que tem fé em Deus se você não tem o entendimento da palavra, não está vivendo na palavra, sua regra de fé e prática não é pela palavra, seu conceito, sua instrução, sua orientação, sua fé, seu entendimento não é na palavra? Então logo você pode até não querer acreditar, mas logo a realidade é: você está sem Deus. Você está, como o mundo está, vivendo a fantasia, a ilusão, a fábula dentro das religiões. Porque a vida com Deus não é dentro de religião. A vida com Deus é dentro da palavra. É na palavra, pela palavra. A palavra de Deus. A direção, a instrução, a orientação que está aqui. O local, o ponto, o alvo, o meio, o caminho que ela nos mostra. Não é isso que os homens estão vivendo. Então, pregar a palavra é muito importante. Sabe por quê? Porque pregar a palavra é levar o ensino, é levar a instrução, é levar a orientação da verdade do evangelho para o mundo, que precisa conhecer as boas novas. Pregar a palavra é isso. É levar informação, é levar conhecimento dos conceitos de Deus, daquilo que Deus quer que o homem conheça. Pregar a palavra é isso. Levar a verdade do evangelho, as boas novas que proporcionam para o homem esperança de salvação, libertação, santificação, justificação, perdão de pecados, promessa de vida eterna com Deus. Agora,
Para isso você tem que estar instruindo as pessoas pela palavra, para que as pessoas verdadeiramente tenham esse entendimento do conhecimento do que a palavra revela. Pregar a palavra é ensinar. Pregar a palavra é instruir. Pregar a palavra é levar os conceitos de Deus, os princípios de Deus, a verdade do Evangelho ao conhecimento das pessoas. Só que hoje, a maioria desses modernos pregadores, desses pregadores modernos, dentro dessas igrejas modernas, dentro dessas igrejas que vivem um outro evangelho, eles, na verdade, eles não pregam a palavra de Deus. Eles são pregadores, sim, mas pregadores de fábulas, pregadores de fantasias, pregadores de coisas místicas, mas não da palavra. Não da palavra. Ele, usar a palavra é uma coisa e pregar a palavra é outra. Eu posso estar usando a palavra e não pregar a palavra. Quer ver um exemplo disso? Os testemunhos de Jeová. Eles usam a palavra, mas não vivem na palavra. Não ensinam o que está na palavra. Totalmente deturpado o conceito doutrinário deles em relação à palavra. A mesma coisa, a mesma atitude são esses pregadores dentro das muitas igrejas que estão pregando sim outra coisa, não a palavra. Porque esses pregadores, eles criam um misticismo, eles criam um sobrenatural, não é? Eles chamam a atenção do povo para eles e não para a palavra, porque o compromisso dele não é com a palavra, instruir a palavra, o compromisso dele é com ele, porque Deus está dando a ele, ele é o canal. Esses pregadores modernos, eles criam esse sobrenatural, esse misticismo, essa dimensão de poder, milagre e coisa, para chamar a atenção para ele. Tudo isso envolve ele, não é? E o povo é direcionado a olhar para eles. Então, todos esses pregadores, eles criam essa situação porque eles querem chamar a sua atenção para ele. Logo, qual é a pregação deles? Olha, Deus está me revelando, Deus está me dizendo, Deus está me usando nesta noite, Deus está trazendo uma palavra para você nesta noite. Essa palavra é por ele, viu? Não é pela Bíblia, não. Então, a mensagem, a pregação desses pregadores, o conceito desses pregadores de pregação é que todo o agir de Deus, o trabalhar de Deus, trabalha em volta dele. É por ele que vem a revelação, é por ele que tem a visão, é por ele que vem o recado de Deus, é por ele que a profecia está sendo levada para a igreja, é por ele que a igreja está recebendo de Deus. Não é ou não é? Isso é alguma coisa que eu estou criando aqui, ou isso não é notório para os que estão prudentes em analisar? Observe esses pregadores aí modernos, esses pregadores que não são da palavra, são artistas que criam um grande movimento sobrenatural dentro das igrejas. Eles chamam a atenção para eles e não para a palavra. Eles não têm compromisso na palavra, pois Deus a ele revela, Deus a ele disse, Deus a ele está mandando dizer. Eles não estão ali com o compromisso de, olha, irmãos, as escrituras dizem assim, é pelas escrituras, nós temos que crer, as escrituras nos ensinam assim, nos orientam assim, as escrituras revelam assim. Eles não. Esses pregadores, tudo é, eu sou o canal, porque Deus está me dizendo nesta noite, Deus está me revelando aqui, pessoas aqui, Deus está me revelando que pessoas estão pedindo, Deus está mandando avisar que está te dando, que tá, recebe. É ou não é assim? Então esses pregadores não pregam a palavra. E logo a igreja continua morta, vazia, sem entendimento e conhecimento de Deus. Porque isso não é pregação que alimenta a igreja. Pregação que alimenta a igreja é informação, é ensino, é instrução. É você pegar a palavra e instruir a igreja com a palavra, pela palavra. Deu para entender? Porque a igreja de Cristo hoje, ela vive dentro de uma provação muito grande. Mas essa provação não é uma provação de perseguição de pessoas contra o povo. Essa provação não é de guerra contra a igreja. Escuta uma coisa. A igreja verdadeira de Cristo, a igreja, aliás, que está na verdade, que é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo só é quem está na verdade. Não tem essa questão da igreja verdadeira ser A, B ou C.
A igreja verdadeira é a de Cristo. E essa igreja, para ser verdadeira, você, para ser a igreja de Cristo, você tem que estar em Cristo, na palavra dele. Ou seja, a igreja tem que estar na verdade para ser a igreja de Cristo. Deu para entender? Eu e vocês, como membro dessa igreja, se estiver na verdade, se estiver em Cristo, aí participamos do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Então, hoje, a igreja de Cristo, ela vem vivendo, ela tem passado uma grande provação, tem tido um grande combate, tem tido uma grande perseguição, muitos conflitos, não é? Só que não é de perseguição de exército, de imperadores, só que não é perseguição de governadores contra o povo. A igreja de Cristo hoje tem sofrido tudo isso dentro do contexto doutrinário. A investida do diabo hoje sobre a igreja de Cristo é no conceito doutrinário. Não é com perseguição como era a igreja lá no Velho Testamento, que foi perseguida pelo imperador romano. Hoje nós não estamos perseguidos por nenhum imperador, por nenhum governo. Tem alguns irmãos sofrendo perseguição na carne, no corpo, lá no Oriente Médio, por conta da sua fé? Tem. Mas, no geral, a igreja de Cristo não está sofrendo essa perseguição. Por exemplo, aqui no Brasil, qual é a perseguição que tem aqui do governo da nossa nação contra o povo? Igreja de Cristo? Nenhuma. Não tem exército correndo atrás do povo de Deus para prender. O que tem é uma investida muito grande contra a doutrina, querendo calar a igreja, tirar a palavra. Deu para entender? E a investida do diabo hoje na igreja é na confusão, é na bagunça doutrinária, é nos conceitos doutrinários. Nunca se houve tanta inovação doutrinária, nunca se houve tanta ideia doutrinária, nunca se houve tanto homens que diz que está vindo em nome de Deus, trazendo visão e revelação como se está vendo hoje. Essa é a investida do diabo para destruir a igreja. Como é que destrói a igreja? Tirando o conhecimento da verdade. Por isso que Deus disse ao profeta Joel, usando o profeta Joel para o povo, que foram destruídos porque lhe faltou o conhecimento e porque desprezaram o conhecimento. O trabalho do diabo no meio do povo de Deus é tirar a palavra, é tirar o entendimento, porque até a Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios, que o diabo, Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para quê? Para que não lhe resplandeça. Resplandecer é clarear, é iluminar, é esclarecer a verdade do Evangelho. É por isso que Satanás tem levantado tanta doutrina, tantos homens, tantos profetas, tantos pastores, tantos mestres, tantos teólogos, para confundir, para deturpar, para trazer uma grande confusão, uma grande incerteza na doutrina de Cristo, para a igreja ficar perdida dentro dessa bagunça, dessa investida. E o maior desafio da igreja de Cristo hoje, nesse século presente que nós estamos vivendo hoje como igreja de Cristo, o desafio nosso é manter-se na palavra, permanecer fiel, permanecer perseverando na doutrina de Cristo e cuidando dela por onde nós podemos ser salvos. Então a confusão, deturpação de conceitos, novidades, inovações, homens que se levantam como detentores da verdade, se usando como Deus, como enviado de Deus, trazendo verdades paralelas, trazendo verdades relativas, que contraria a verdade do Evangelho. Tudo isso o diabo levantando para trazer bagunça, confusão e incerteza no meio do povo de Deus, para levar muitos por esses ventos de doutrina apostatando da fé. A igreja só tem um alicerce. A igreja de Cristo só tem uma direção a seguir. A igreja de Cristo só tem que se manter-se firmada, conduzida, instruída por uma doutrina, que é a doutrina de Cristo, que é o caminho único e verdadeiro, o meio a seguir para não se perder. Se a gente não estiver baseado, alicerçado, prudente, e conhecendo, examinando a doutrina de Cristo para nela se manter, vamos ser levados pelo engano. Vamos apostatar da fé. Se nós não formos prudentes,
vamos se perder no meio da caminhada, porque é muita investida, é muita influência doutrinária de homens com teologia, com conhecimento, com anel de doutor, de bacharel. Escuta uma coisa, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, Pedro já advertia os irmãos, naquele tempo, do que está acontecendo hoje. É interessante a Bíblia, não é? Pedro já advertia os irmãos, naquele tempo lá, quase 2000 anos atrás, sobre o que hoje nós estamos vivendo. Essa banalização, essa confusão doutrinária, essa bagunça teológica. Cada um teólogo quer ser o detentor da verdade, cada um teólogo afirma que o ponto verdadeiro é o que ele mostra, é o que ele estabelece. E Pedro, lá na sua segunda carta, lê aí, meu irmão, para você acompanhar o raciocínio na palavra, a instrução na palavra, o conselho, a orientação na palavra. Porque é a palavra de Deus. Estou pregando por ela, ensino por ela e ministro por ela o que ela ensina. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. No versículo 1, Pedro diz assim: olha, escute o que está escrito na palavra. E também houve entre o povo falsos profetas. Olha, Pedro está dizendo, irmãos, houve. Isso está falando lá no passado. No Velho Testamento, como hoje no Novo Testamento, existem falsos profetas. Lá também houve falsos profetas. Os falsos profetas de hoje são os falsos pregadores, os falsos pastores, os falsos ministros da palavra de Deus, entre aspas, que não são ministros da palavra. Escute o que Pedro está dizendo. Também houve entre o povo de Israel, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Pedro está advertindo os irmãos. Isso é muito sério. Pena que muitos não têm prazer na palavra. O que eles querem não é um culto assim. Eles não querem uma pregação assim. Eles querem o pregador que grite, pule e diga que o céu está aberto, o anjo está descendo, que Deus está falando, que Deus está revelando, que Deus está mandando dizer, que Deus está entregando vitória. É isso que o povo quer. São esses pregadores que eles querem hoje. Não é uma pregação dessa, não é uma instrução dessa. O povo não tem paciência de parar dentro das igrejas hoje, sentar lá com reverência, que é a atenção à palavra, com os seus ouvidos atentos, mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. O povo não tem mais prazer de sentar e ouvir uma ministração dessa, um ensino desse. Eles vão ficar inquietos, vão ter comichão nos ouvidos, porque não é o que agrada a eles. Eles querem uma igreja que tenha poder, que tenha bênção, que tenha vitória, que tenha Deus no meio do povo, fazendo o povo receber as suas bênçãos e vitória e dando ao povo o que o povo tem pedido. É isso que hoje muitos querem dentro das igrejas. Não tem prazer em uma instrução dessa. Uma instrução dessa que você está tendo agora é muito raro. É muito raro. São poucas as igrejas. E essas poucas são as igrejas de Cristo. Porque as muitas não estão nem aí com compromisso com Cristo. Essas muitas igrejas que enchem multidão e aglomera, que tem seus astros, suas estrelas, seus pregadores do reteté, do prá, do pri, do pró, do movimento que cria o sobrenatural, que Deus fala toda hora, que Deus revela, que Deus profetiza, que Deus anuncia, não pela Bíblia, mas através desses profetas, essas igrejas saem do meio delas. Porque aí não tem Deus e não tem a verdade de Deus. Você está vivendo o evangelho anátema. O povo hoje não tem prazer de estar numa igreja parando. Porque o que Deus quer do povo é que venham, congreguem-se para aprender, ser instruído com a palavra, levando, ensinando, instruindo. Pregar é isso. Pregar não é criar esses movimentos místicos, esses transe de poder, de sobrenatural que esses pregadores fazem. E gritam, e correm, vai para o meio da igreja, e pega na mão de um, sopra no ouvido do outro, diz que Deus está revelando, diz que Deus está dizendo, Deus está mandando. Eita Deus, que bagunça! E o povo tudo dentro dessa bagunça, na incerteza, não aprendem nada, não se alimentam, não se edificam, não se fortalecem, estão fracos, mortos e indo cada dia mais para o caminho da decepção e do desprezo, porque não estão caminhando com Deus para a vitória.
Estão atrás de uma vitória que é fantasia na mente deles, dentro dessas igrejas. Porque isso é instrução. E Pedro está dizendo aqui, irmãos, hoje o maior desafio da igreja de Cristo, o verdadeiro povo de Deus, eu não digo nem verdadeira igreja, mas a igreja verdadeira de Deus, né? Vamos dizer assim que nem Paulo disse, escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo. Então existe a igreja de Deus. Só que essas muitas igrejas que diz que é de Deus, Assembleia de Deus, poder do reino de Deus, virtude de Deus, não sei o que de Deus, e tanta graça de Deus, é tanta coisa de Deus, só que não. Dizer que é de Deus, até o diabo diz. O próprio diabo se faz ser Deus. O próprio diabo se transfigura em anjo de luz. O próprio diabo levanta homens, ministro seu, transfigurado de ministro de Cristo. Cuidado, irmão. Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus disse que quem está na doutrina de Cristo, quem ouve a sua doutrina, esse é de Deus. Quem não ouve, não é. Cuidado. Por isso que o apóstolo João diz, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque tal não tem a Deus. Esses pregadores, eu digo sem medo, eu não estou julgando. Eu estou aqui denunciando e mostrando a verdade e esclarecendo o povo simples que está sendo levado pelo engano. Muitos vão morrer na sua simplicidade porque não são prudentes, não querem dar ouvido à palavra. Mas aqueles que estão ouvindo agora, prestem atenção nisso. Esses homens que estão por aí pregando esse evangelho maldito, de sobrenatural, de vitória, de bênção, de campanha, de pacto, de voto, essas igrejas cheias desses movimentos, com esses pregadores, criando esse sobrenatural, criando esse misticismo, esse poder, essa manifestação dentro das igrejas, isso não é doutrina de Cristo. Saia da direção deles. Não recebam o ensino deles. Não siga a instrução deles. E não congregue no grupo que eles estão instruindo. Porque tais não têm a Deus. A Bíblia nos ensina assim. E eu, sendo prudente, eu creio nessa palavra que João disse. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não recebais. O apóstolo Paulo também diz, se alguém vos pregar um outro evangelho que não seja esse, que os apóstolos pregaram, que eles pregaram, que está aqui na Bíblia, não receba. Por isso que eu não recebo, por isso que eu não participo, por isso que eu não congrego dentro desses locais chamados igreja, que vivem esse movimento vã, esse evangelho anátema, com esses pregadores que não têm compromisso com a palavra de Cristo, que não pregam a doutrina de Cristo, que não têm manejo com a palavra e nem compromisso com ela, estão criando o seu sobrenatural, estão fazendo o povo buscar resposta de Deus, não na palavra, não na doutrina, não na instrução. Eles estão levando o povo a buscar a orientação de Deus, resposta de Deus, direção de Deus. Não é pela doutrina, não é pelo ensino da palavra, não é pela instrução da palavra. É por eles, onde eles dizem que são o canal de Deus, onde Deus revela, Deus fala, Deus mostra, Deus profetiza, Deus manda dizer, tudo por eles. Eles tomam o lugar da palavra. Ele se faz o meio pelo qual o povo tem que ouvir a direção de Deus. Não é pela palavra, é por eles, pelos pregadores, né? Por esses profetas do reteté, desse movimento pentecostal anátema, maldito, que não existe isso na Bíblia. Pregadores do Evangelho de Cristo não são esses que estão dentro das igrejas, se manifestando, gritando, levando a igreja a viver a manifestação que não é do Espírito Santo de Deus. Pregadores do Evangelho de Cristo são aqueles que pregam, ensinam, instruem com consciência, com inteligência, com sabedoria, com o povo, levando o ensino, chamando o povo para a palavra, fazendo o povo ver a soberania da palavra, onde nós temos que submeter, crer, guardar e praticar a palavra. E não é o que Deus diz por esses meios. O canal para Deus falar com você, instruir você e você ser conduzido para a bênção, não é esses profetas, é a palavra. Então, quando eu leio a Bíblia, é por isso que eu não vivo no meio dessa multidão, que vive atrás dos seus pregadores, que pregam e fazem um movimento que agradam a multidão, onde a multidão busca a prosperidade, o pão e o peixe, os sinais, as maravilhas, os poderes, os milagres, onde a multidão busca Deus falar, Deus revelar, Deus dizer o que Ele quer, Deus dar resposta a Ele.
não pela palavra. Então a igreja de Cristo hoje está sofrendo uma investida muito grande de Satanás sobre a igreja. Não é com perseguição na carne, não é com perseguição de espada, de chicote, não. Como era lá no Velho Testamento. Os apóstolos eram presos, chicoteados, eram mortos à espada. Hoje não. Onde é que tem no Brasil crente morrendo pelo nome de Jesus? Aonde é? Aonde é? Ah, existem alguns países que tem, porque o governo lá é ditador. Não é só cristão, não. É repórter que não se adequa ao sistema de tal país. São pessoas, morre muita gente. Mas, no geral, a igreja de Cristo não está sofrendo nenhuma perseguição, como foi sofrida pela igreja no período apostólico, pelos imperadores. Hoje a investida de Satanás contra a igreja de Jesus é através de doutrina, é a bagunça, é a banalização, é a distorção da verdade do evangelho de Cristo, da doutrina de Cristo. Essa é a maior investida do diabo para levar muitos à perdição, à derrota e à maldição, apostatando da fé. Por isso que eu e você temos que ser prudentes. Por isso que nós temos que ser prudentes, estar alicerçando a nossa vida na palavra. É muito teólogo, irmão. É muito profeta, irmão. É muito pregador em nome de Deus. Aonde você abre hoje na rede social, tem alguém dizendo, ei, pare. Deus tem uma palavra para você. Mas qual é a palavra que Deus tem para você? Não é aqui a Bíblia ensina. É o que ele diz que Deus está dizendo a você. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Isso é bom, te agrada, massageia o teu ego, é confortável de ouvir, mas não é isso que Deus quer que tu ouça, não. Não é palavra de bênção e de vitória que Deus quer que tu ouça, não. É palavra de arrependimento. Arrependei-vos. Ei, escuta, para aí. Deus tem uma palavra para você agora. E a palavra é essa. Arrependei-vos e convertei-vos. Entrai pela porta estreita enquanto ela ainda está aberta. Escapa por tua vida. Você que está em pé, cuide para que não caia. E você que está aí à deriva, como um louco, nércio, andando neste mundo perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação, com a tua alma correndo o risco de morrer e ir para o inferno. Arrepende-te, creia em Jesus, enquanto é tempo, buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Esta é a palavra que Deus tem para você. Não é palavra de vem buscar a bênção, receba a vitória, não. Esses enganadores aí, mentirosos aí, é muito pregador, é muito teólogo, é muito profeta, é muito arcanjo, ancião, evangelista, doutor, bacharel, apóstolo, apóstola. Olha para aí. Olha que heresia. Pastora. Existe no ministério da Igreja de Cristo, pastora? Apóstola. Ei, existe apóstola? Irmão, isso é uma heresia. Eu não entro, eu não participo de uma igreja com uma heresia dessa. Ela pode pregar, ela pode fazer o que for, dar um conselho bonito. Eu não quero saber, é heresia. Não é dentro dos princípios bíblicos. Não existe apóstola, não existe pastora na igreja de Cristo. O ministério foi dado ao gênero masculino. Ministério da igreja é para homem, não mulher. Você creia do jeito que você quiser. O que vale é a palavra, meu amigo, minha amiga. Meu pastor, minha pastora, o que vale é a palavra de Deus. Não é o que você acha, entende ou quer, ou vive do jeito que você quer. O que vale é a palavra. Não tem apóstola, não tem pastora. Deus nunca, desde o período de Adão até agora, nunca levantou nenhum homem como cabeça. É mulher, aliás, perdão, olha, me confundi agora. Deus nunca levantou nenhuma mulher como cabeça. O cabeça, o líder, para qualquer obra de Deus, sempre Deus levanta homem. Ah, irmão, não vem com essa história de que a Rebeca, a Raquel, a não sei quem foi pastora. Pastora ministerial? Não. Foi pastora de ovelha, normal. Mas pastora, ministério não. Deus nunca botou mulher em ministério nenhum. Jesus não chamou 12 apóstolas. Jesus não chamou 11 apóstolos e uma apóstola. Jesus não levantou pastora. Jesus levantou foi pastor, homem. Pastor, homens. Jesus levantou o ministério para a palavra de 12 homens. Não foi 11 homens e uma mulher. Então isso é heresia, irmão. Ah, mas a mulher pode pregar, irmão. Pode falar, pode ensinar. Agora, ministério, não. Não.
A Bíblia não dá base para isso, não. E nós, como igreja, temos que andar na palavra. Uma igreja que está colocando uma pastora, uma apóstola, essa igreja já está desviando da palavra, dos princípios da igreja de Cristo. A igreja de Cristo nunca teve e nem terá, porque Cristo nunca levantou e nem vai levantar mulher para ministério. Não vem com essa de que Deus usa quem Ele quer, não. Deus tem seus princípios, Deus tem seus meios, Deus tem suas regras, está aqui na Bíblia para a gente crer e andar por ela. Não é como eu acho que Deus quer, é como Deus nos ensina que Ele quer e Ele faz. Porque se Deus quisesse mulher no ministério, Deus levantava uma apóstola, Deus chamava uma pastora, e Ele nunca chamou. O povo de Israel nunca foi liderado por uma mulher. A igreja de Cristo nunca foi liderado por uma mulher. É só homem, irmão. Se tu acha que eu estou errado, examina na Bíblia. E se tu me mostrar que eu estou errado, eu vou me corrigir aqui. Só que não. Só que tu não vai mostrar. Porque quando eu falo a palavra, eu tenho cuidado de examinar ela antes de falar. Eu não falo blá blá blá, nem o que eu acho, nem o que eu entendo, nem o que eu penso, não. Eu falo o que está escrito, que me dá autoridade, é a palavra. Eu falo aquilo que a palavra me dá autoridade. Então, meu irmão, hoje a bagunça é grande no meio da igreja de Cristo. Hoje é aquela parábola do joio e o trigo. Está misturado, está misturado. Só quem conhece é Jesus e aqueles que são prudentes. Porque nós conhecemos quem é joio e quem é trigo. Sabe por quê? O joio e o trigo são duas plantas que são parecidas. Só que quando você pega numa e na outra, uma não tem nada e a outra tem fruto, tem semente. Deu para entender? Deu para entender? E esse fruto não é na veste. E esse fruto não é no comportamento de testemunho de usos e costumes. Esse fruto é na mente, é no entendimento, é na palavra. Como você entende, como você se reporta dentro da direção de Deus, dos princípios de Deus, qual o teu entendimento da fé, qual a tua esperança, qual a tua confiança, qual o teu conceito doutrinário. É aí onde a gente vê quem é joio e quem é trigo. O que esse homem está pregando? Parece crente, parece de Deus, parece homem de Deus, parece pastor de Deus, mas nem tudo que parece é. Deu para entender? Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que diz que é de Deus é de Deus. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus, o compromisso é na palavra. Os que são de Deus estão firmados na palavra. Os que são de Deus defendem e combatem em defesa da doutrina. E não de religião, de ministério, de homem ou de nenhuma outra coisa. Quem é de Deus luta e persevera pela palavra para não se desviar dela. E combatendo com ela, não contra ela. Porque esses homens que dizem que são de Deus, combatem contra a palavra. Vai tu pregar a eles o certo, para ver se eles te ouvem. Nem humildes são. Compra um anel lá no camelô e diz que é teólogo, formado. Ah, eu tenho um anel de formatura. Um bocado de cara vaidoso, mentiroso, louco, tolo, que não tem conhecimento nenhum. Pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter ministério grande, pode ter multidão sendo guiado por ele, mas não vale de nada. O que vale é a minha vida com Deus. Eu não estou preocupado em mostrar uma vida religiosa de privilégio, de aparência para ninguém. Eu estou preocupado da minha vida estar verdadeiramente firmada, alicerçada em Deus. Em Deus. E para isso, eu tenho que ser prudente para estar na palavra. Então, cuidado, irmãos. Eu sempre trago aqui ensino, sempre trago instrução, sempre puxando para o mesmo ponto, para você olhar para a palavra, para ser livre e sair do meio desse ambiente anátema que você está, desse movimento anátema que você está, dessa doutrina anátema que você está, dessa igreja anátema que você está. Venha ser igreja de Cristo. Estando você em Cristo e a palavra de Cristo em você. Aí você é membro dessa igreja. O pregador, ele é o instrumento que Deus usa para ministrar a sua palavra. Não é para o pregador criar e querer ser o canal de Deus.
O canal de Deus para descer a bênção, a misericórdia, o amor, a riqueza, a prosperidade para você é Jesus, a palavra dele. O pregador é o instrumento que leva a você o conhecimento dela. Deu para entender? Mostrando que para você ter Deus é por ela. Mostrando que para a sua vida estar em Deus é por ela. O pregador é apenas um instrumento que tem que ser lúcido, sóbrio, consciente, inteligente, manejar bem a palavra para saber instruir, ensinar, doutrinar, orientar, conduzir o rebanho de Deus, o povo, na palavra. A missão do pregador é instruir, é ensinar sobre as verdades e os preceitos de Deus. Só que hoje não é assim. Só que hoje os pregadores, os supostos pregadores, eles não têm compromisso em ensinar a palavra. Eles não levam a você doutrina nenhuma. Você não conhece nenhuma doutrina. Você não está instruído sobre a doutrina do pecado, remissão, reconciliação. Você não é instruído sobre questão de ressurreição, sobre questão de graça de Deus. Você não sabe o que é o Espírito Santo. Você não entende a função dele. Você pensa que o Espírito Santo, a função dele é essa, que o povo diz que é ele, é o poder dele, ele agindo no meio do povo, gritando, rodando, pulando, correndo, se manifestando. Isso não é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não trabalha desse jeito, não. O Espírito Santo não foi dado à igreja para levar a igreja a viver isso, não. O Espírito Santo, ele foi dado à igreja como selo de Deus, garantindo o povo de Deus, guiando, dirigindo, conduzindo. Jesus disse que a missão do Espírito Santo era nos conduzir em toda a verdade e nos fazer ter consciência da bênção, das coisas eternas, porque aquilo que o olho não viu, o olho não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que lhe amam. E os que amam a Deus guardam a palavra, e os que guardam a palavra estão selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele que nos dá o conhecer das riquezas eternas que está guardada para nós lá na eternidade. É o Espírito Santo de Deus. Paulo diz isso. O homem natural não consegue ver isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante, dá uma lidinha lá. Paulo diz isso. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos dá certeza, que nos dá a alegria da salvação. Salvação não é questão de intelectual dentro de igreja. Salvação é questão de crer, ser convicto, estar certo de que já alcançou, estar certo do perdão de Deus, estar convicto da comunhão com Deus e viver essa paz. Essa é a paz do Senhor. É a certeza da salvação, de que minha alma foi livre do juízo, justificada por Cristo, e que eu estou em Deus, tendo acesso a Deus sem medo, mas com ousadia, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo seu sangue, pela sua carne, na sua morte. Jesus, é isso que os Hebreus diz, o escritor aos Hebreus diz, 10:19. Tenhamos ousadia, irmão, a entrar na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, pela sua vida, morrendo na cruz do Calvário. As portas do céu foi aberta. Quando Ele morreu, houve um grande acontecimento no lado espiritual. As cortinas que faziam separação, que faziam parede, que faziam divisão entre nós e Deus, foi aberta, foram quebradas, arrancadas, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que Jesus Cristo abriu o caminho para nós, do alto para baixo. Ele morreu aqui, mas a porta foi aberta lá no céu para nós. Aleluia, aleluias. Tenhamos fé, tenhamos alegria, tenhamos gratidão, louvamos a Deus, bendizemos a Deus por essa graça, por essa vitória, por esse acontecimento extraordinário, magnífico, que manifestou o amor de Deus por nós. Cristo morrendo na cruz do Calvário para nos abençoar com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Como disse Paulo escrevendo
Aos Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo bendiz a Deus, glorificando a Deus, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É em Cristo, não é em igreja, não é em campanha, não é em pacto, não é em voto, não é em vida religiosa, é em Cristo, tudo por Ele, para Ele, sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, ninguém verá a Deus, ninguém terá vida com Deus, ninguém alcançará o perdão de Deus. É por Cristo que nós somos mais que vencedor. Paulo diz assim, escrevendo sua carta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Jesus, irmão. Não é por tua vida de campanha dentro de igreja. Não é por tua vida de pacto. Não é por tua vida de devoção religiosa. Não é por tua vida de cumprir obrigações, de viver usos e costumes, de viver submisso às ordenanças do sistema religioso. É por Cristo, quem nele crê, quem nele crê, quem nele crê. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra porta, não há outra forma do homem chegar a Deus, ter vitória, alcançar as bênçãos de Deus. É por Cristo, é por Cristo, é por Cristo. E sem Cristo, o homem não terá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá para sempre. Evangelho segundo escreveu João 3, 36. E esses pregadores aí, ensinando você a ter vitória através de campanha, ensinando você a buscar a bênção através de pacto, ensinando você a ser cheio de Deus, cheio do poder, receber o Espírito Santo através de campanha de restauração, de marcha, campanha de vitória, campanha de restituição, campanha da unção. Olha para aí, gente. Ei, essa instrução que você ouviu agora é muito séria. Sai do meio disso aí, irmão, enquanto é tempo, irmão. Sai do meio desses cultos pagãos. Sai do meio dessas manifestações demoníacas que não é o poder do Espírito de Deus. Sai do meio desses homens enganadores que fazem de vocês negócio. Sai do meio desse evangelho anátema. Sai dessa direção de doutrina de demônios, irmãos. Sai do meio do engano desses homens que fazem de vocês negócios, irmãos. Vem para a palavra, vem para Jesus. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Ouçam a palavra do Senhor. Disse Jeremias, Ezequiel, aliás. É o que Deus está dizendo hoje, está dizendo agora a você que está assistindo essa live. Escute você, meu irmão, o que Deus está dizendo agora para você que está ouvindo essa live. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor para que viva. Tem muitos ossos secos dentro das igrejas. Igrejas cheias de ossos secos, pessoas que estão mortas pensando que estão vivas, pessoas que estão adorando a Deus em vão porque estão dentro de preceito de homens e não de Deus, pessoas que estão pensando que Deus está ali com a sua presença e Ele está do lado de fora, porque tal grupo, tal manifestação, tal culto, tal igreja não estão mais na palavra, já apostataram da fé, já estão bem longe do Senhor, e Deus está dizendo nesta hora para você: osso seco, ouve a palavra do Senhor para que viva. Vida, comunhão, vitória, prosperidade, bênção, é só se estiver na palavra, guiado, conduzido, dirigido pela palavra de Deus. Essa foi a palavra que Deus usou para o profeta Ezequiel levar para o povo de Israel, povo que estava morto espiritualmente, vivendo uma vida miserável, uma vida lastimável, uma vida deplorável diante de Deus, sem o sentido, sem a direção, sem o entendimento, perdido na lama e na miséria do pecado. Foi necessário Deus usar e levantar o profeta Ezequiel para mostrar a condição desse povo dentro de uma alegoria. Ele chama esse povo ossos secos. Era um vale de ossos secos. Todo o povo de Israel era ossos secos. Era um corpo sem vida. São pessoas sem vida com Deus. Ossos secos. E Deus levanta o profeta, não é para dizer que vai dar vitória, que vai dar chave, que vai dar prosperidade, que vai fazer aquilo que eles estão pedindo. Deus levanta o profeta para protestar e clamar ao povo que voltem à palavra de Deus.
que ouçam a palavra de Deus, que se convertam à palavra de Deus, que tenham prudência e andem na palavra de Deus, para que vivam ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Aleluia! Foi o que Deus disse ao povo dele através do profeta Ezequiel. E lá em Jeremias capítulo 7, versículo 21 ao 23, Deus protesta contra o povo de Judá, dizendo ao povo de Judá que eles estavam andando para trás e não para frente, porque a vida que eles estavam vivendo em relação a Deus era reprovada por Deus, porque tudo que eles praticavam dentro do templo, idolatrando o templo do Senhor, vivendo sua formalidade religiosa, vivendo seus sacrifícios, vivendo seus usos e costumes, vivendo sua forma religiosa, seus trabalhos, suas obrigações religiosas, menos a palavra de Deus. E Deus usa o profeta Jeremias no capítulo 7, versículo 21 ao 24, para dizer ao povo: não foi isso que eu pedi aos vossos pais quando tirei do Egito. Não foi isso que eu pedi para terem vida comigo, para me seguirem, para estarem em comunhão comigo. O que eu pedi foi que vocês dessem ouvido à minha palavra, e isso vocês não fizeram, andaram para trás e não para frente. Desperta, irmão. Isso aqui não é uma mensagem de água com açúcar, não. Isso aqui não é algodão doce jogado no ar, não, para o povo viver e gritar. Não, não estou... Dê glória, aleluia, grite, dê glória. Senão a bênção não desce. Dê glória não, fique esperto, fique atento. A Bíblia não ensina ninguém a estar gritando dentro de igreja, glória, 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 glória. A Bíblia ensina a ser mais apto a ouvir. Ouvir. Para analisar o que você está ouvindo. Não é para estar gritando, dando glória, 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 porque esses pregadores, eles se incomodam quando estão pregando que ninguém dá glória, porque eles querem movimento, eles querem agradar e levar a multidão para o pulo, a marcha, o movimento espiritual, o transe, o misticismo de poder, a mentira do diabo no meio da igreja. É isso que esses pregadores querem. Eles não têm paciência de ver uma igreja calada, quieta, analisada, prudente, examinando. Sabe por quê? Eles dizem logo: julgue não, viu? Não toque não, não julgue não, creia que Deus está falando. Enquanto a Bíblia manda julgar, esses mentirosos filhos do diabo ficam com essa mentira, dizendo que é profeta de Deus. Não julgue não que Deus vai te pegar. A igreja de Cristo tem que ser prudente. Seja quem for pregando, pode ser até o bispo, o apóstolo, o ancião, o anjo, o querubim, o serafim. Seja qual for a pessoa pregando, a entidade, seja quem for, nós temos que examinar se está com a palavra na direção dela, porque a autoridade maior para a igreja viver, submeter, seguir, sem questionar, é a palavra. Não é ministério, não é igreja, não é pastor, não é líder, não é doutor, não é teólogo, não é instituição, não é governador, não é presidente, não é desembargador, não é delegado, não é juiz, não é deputado, nem senador, nem nenhuma coisa dessa. A autoridade maior para a igreja, eu sou igreja, eu me submeto à palavra, e tudo aquilo que vem, que não condiz com a palavra, eu reprovo e não recebo. Aí fica esses pregadores querendo ser o poder de Deus na igreja, querendo ser Jesus Cristo, para o povo submeter-se a Ele. E fica criando um movimento do transe. Isso tudo é manifestação maligna. É demônio, meu irmão. Fazendo esse povo entrar num transe, se manifestar, rodar, correr, falar a língua que não é a língua do Espírito Santo. Você tem dúvida disso? Porque você não conhece a verdade. Vai conhecer a verdade que você será liberto. Ah, irmão, mas Deus usa, mas usa com ordem e decência. As coisas de Deus é ordem e decência. E Deus não quer um povo vivendo a emoção. Deus quer um povo com razão, com conhecimento, entendimento, para aprender e analisar o que ouve, para absorver o que está ouvindo. Deu para entender, meu irmão? Então é isso aí. Meu trabalho é esse, é propagar a verdade, é denunciar o erro, é protestar. Eu sou uma voz profética que clama no deserto. Incomode-se quem incomodar. Creia quem crê. Deixe de crer quem deixar. Porém, todavia, fui chamado para pregar a palavra. E ele me diz: pregue e não te cales. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe.
E Deus, usando o profeta Jeremias, ainda diz assim: Jeremias, eu vou te enviar como profeta no meio desse povo, que é o meu povo. Mas esse povo que é meu, são casa rebelde. E esse povo não vai te ouvir. E eles vão investir contra você. Eles não vão te ouvir porque eles não estão dispostos a ouvir a minha palavra. Porque os corações deles estão cauterizados dentro do que eles querem ouvir. Eles escolhem os seus profetas. Eles querem viver a mentira, porque o espírito que opera neles é o espírito da mentira. Porque se fosse o espírito da verdade, eles não estavam dando ouvido a isso. Aí Deus diz a Jeremias: eles vão investir contra você, mas não vão prevalecer. Pelejarão contra ti, Jeremias. Vão investir contra ti, Jeremias, mas não vão prevalecer. Porque pode levantar-se contra o pregador que está pregando a verdade. Pode caluniar, pode denunciar, pode virar o rosto, pode ficar com raiva, pode dizer que não é de Deus, pode dizer que é desigrejado, pode dizer que não vive dentro desses redutos que dizem que é a igreja de Deus, pode dizer que não se submete à doutrina de homem, por que não? Mas quem vai dizer quem é ou não é Deus. E Deus está dizendo: prega, não importa o que eles digam, pregue a minha palavra. Aborreça quem se aborrecer, ouça quem ouvir, deixe de ouvir quem deixar. Mas a palavra tem que ir ao teu coração. Ela é a espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Isso fala de uma parte impenetrável, intransponível que o ser humano tem. Que só a palavra de Deus é quem pode alcançar. E tem o poder de ir no teu interior e trabalhar o teu entendimento para iluminar a tua mente. Só a palavra de Deus. Deu para entender? E eu sou o pregador dela. Eu levo ela. Estou pregando ela, estou corrigindo, estou repreendendo, estou advertindo por ela. Amém? Que Deus abençoe. Mais uma live de instrução aqui para você. Deixo esse trabalho, essa instrução muito maravilhosa para você. Está aí analisando, assista, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ser advertidas também com essa instrução maravilhosa que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, te dar conhecimento e te fazer ser prudente. Você vai começar a mudar o teu entendimento quando você ouvir, analisar essa doutrina, essa instrução que você recebeu agora aqui, tá bom? Em nome de Jesus, Evangelista Wellington Ramos, convido você, visita meu canal. Aí, não é para mim dar ibope, like, visualização. Não quero saber disso não. Leva essa instrução para outras pessoas. Converte ela em áudio. Leva ela para outras pessoas ouvirem. O importante é que a palavra seja divulgada. O meu objetivo é divulgar a palavra. Eu não quero nem saber se eu ganho dinheiro ou não, se tem muita gente ou não, que eu não fico olhando like nem visualização. O que eu quero é levar a palavra, a palavra, a palavra. Que Deus faça chegar até você esta palavra para abrir a tua mente e dar entendimento a você da verdade que liberta. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.